Capítulo 8 do livro de Esther vai falar assim: No mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Esther havia declarado a respeito de quem era ele. E tirou o rei o seu anel que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Ramã. E Esther tornou a falar diante do rei e se lançou aos seus pés e, chorando, rogou-lhe que anulasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intuito que tinha projetado contra os judeus. E então estendeu o rei a Esther o cetro de ouro, e Esther se levantou e ficou em pé diante do rei. E disse: Se agradar ao rei, e se eu tiver achado graça diante do rei, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu sou agradável aos teus olhos, seja escrito para que se revoguem as cartas e o intuito de Amã, filho de Amedata, o Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Porque como poderei eu ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei eu ver a destruição da minha nação? E respondeu o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que eu dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendeu a sua mão contra os judeus. Escrevei vós, pois, aos judeus, como bem lhe parecer, no nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se sela com o anel do rei não pode ser revogado. Então foram chamados os escrivães do rei no terceiro mês, que é o de Sivan, aos 23 do mesmo, e foi escrito conforme tudo o que determinou Mardoqueu aos judeus, e aos sápatras, e aos capitães, e aos príncipes das províncias que havia desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo a sua escrita e língua, e cada povo conforme a sua língua, aos judeus também conforme a sua escrita e língua. E escreveu em nome do rei Assuero e selou as escritas com o anel do rei e enviou cartas por correios a cavalo, montados sobre jinetes que eram das cavalariças do rei, com declaração de que o rei concedia aos judeus que estavam em todas as cidades que se ajuntassem e que estivessem dispostos para defenderem as suas próprias vidas, prontos a destruírem, matarem e acabarem com todo o exército do povo ou província que viesse contra eles, até crianças e mulheres, e seu despojo fosse saqueado. E no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a cópia da escritura que tinha que ser dada por regulamento em cada província, para que fosse manifesta a todos os povos, dizia que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para vingarem-se dos seus inimigos. Os correios, pois, cavalgado em ginetes velozes, saíram apressados, impelidos por ordem do rei. E esta lei foi publicada em Suzã, a capital do reino. E saiu Mardoqueu de diante do rei com veste real azul e branca, uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino púrpura. E a cidade de Suzã se alegrou e regozijou. E os judeus tiveram luz e alegria e gozo e honra. E em cada província e em cada cidade onde chegou o decreto do rei, os judeus tiveram alegria e gozo, banquete e dia de comemorações, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O capítulo 8 do livro de Esther vai falar sobre a honra a Mardoqueu. Quando tudo isso aconteceu, o rei compreendeu o que estava decretado. E diante desse cenário, Esther, ela fala sobre Mardoqueu, que Mardoqueu era o tio dela. E como o rei havia dado a casa de Amã para Esther,
Esther deu a casa para o tio dela. E quando ela coloca o tio na casa de Amã, ela fala novamente ao rei sobre o seu povo, pela vida do seu povo. Esther, ela se lança aos pés do rei, ela chora, ela roga. Então vocês imaginem uma mulher que é rainha, esposa do rei, se humilhando perante o rei por causa do seu povo. Porque a Esther, ela compreendia as suas origens. Esther conhecia que o povo judeu era um povo que lia a escritura, estudava as escrituras, um povo que se dedicava ao estudo bíblico, um povo que desde pequeno, desde novo, quer entender os mandamentos, quer persistir na palavra. E diante disso, ela se humilha perante o rei. E então o rei, movido de compaixão por ela, ele decreta e autoriza os judeus a resistir a seus inimigos e derrotá-los. Então são escritas várias cartas onde são divulgados aos judeus que todos aqueles que fossem inimigos dos judeus, que viessem contra os judeus, eles poderiam sim derrotá-los. Porque os inimigos, muitas vezes, eles querem combater aqueles que aparentemente são mais fracos do que ele. Aparentemente, os judeus, por serem mais quietos, isolados, não querem briga com ninguém, mas o inimigo se levanta para guerrear contra aqueles que levam a palavra de Deus. Quando nós levamos a palavra de Deus nos nossos corações, quando nós confrontamos as pessoas através das atitudes que elas têm fora da Bíblia Sagrada, o mundo quer condenar, o mundo atira pedras, porque o mundo quer viver debaixo da escravidão do pecado. E quando nós entendemos que o pecado não faz parte da nossa natureza, o pecado entrou pelo homem e pela mulher, pela desobediência. E por que muitas vezes nós desobedecemos a Deus? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Porque não conhecemos as escrituras sagradas, aquilo que Deus determinou, o que temos que fazer ou não temos que fazer. Porque se nós andarmos no caminho da bênção, nós teremos bênçãos, mas se nós caminharmos no caminho da maldição, nós teremos maldição. Então nós queremos e desejamos andar pelo caminho da bênção. E para que nós possamos entrar no caminho da bênção, caminhar no caminho da bênção, nós precisamos estudar a palavra de Deus. O Senhor já disse para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. O que é meditar na palavra de dia e de noite? É estudar a palavra, é compreender a palavra, é entender o que Deus tem para nós. E em Suzã foi decretado que todos aqueles que fossem contra os judeus, que eles se vingassem dos seus inimigos, que eles lutassem pelas suas vidas, porque a vida está em primeiro lugar. As nossas vidas, elas vêm em primeiro plano. O Senhor, ele não nos formou para a morte, o Senhor nos formou para a vida, para vivermos. Então, enquanto nós tivermos vida, nós temos fôlego de vida, nós temos que buscar a presença do Senhor, porque o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É buscar a palavra de Deus. O que é buscar a justiça de Deus? É os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Então, que os nossos inimigos, eles sejam dissipados. Que os nossos inimigos sejam destruídos. Que os nossos inimigos sejam lançados de diante da nossa face.
para que nós possamos glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. E quando nós entendemos esse ato do rei, nós compreendemos que há um único e verdadeiro Deus. Que há um Deus de bondade, de luz, de alegria, que honra e que faz reis e príncipes reconhecerem o seu povo. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus possa preencher o seu coração nesse dia e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.